E hoje eu vou falar de uma pessoa que alcançaram sucesso, mas infelizmente se foi de repente no auge da sua carreira, deixando assim muitas saudades. No vídeo de hoje vamos trazer a incrível história de Ayrton Senna da Silva, uma lenda do automobilismo e da Fórmula 1. Então deixa seu like, se inscreva no canal e pega a pipoca e se prepara que lá vem história. Filho do empresário Milton Guirado Teodoro da Silva e de Neide Joana Senna da Silva, Ayrton Senna nasceu em 21 de março de 1960. A mãe de Senna era neta de imigrantes italianos e o seu pai era filho de uma espanhola. Morou no Jardim São Paulo dos 4 aos 12 anos, mudando-se posteriormente para o Tremembé. Desde novo ele se interessava por automóveis. Foi incentivado pelo pai, um entusiasta das competições automobilísticas, que montou o primeiro kart de Senna quando este tinha 4 anos. Aos 9 anos, já conduzia jipes pelas estradas dentro das propriedades rurais de Milton. Na televisão, gostava de assistir o anime Speed Racer, sobre um piloto de corridas. Começou a competir oficialmente nas provas de kart aos 13 anos. A sua primeira vitória oficial aconteceu na primeira prova oficial no kart de que participou, em julho de 1973. Em 1977 ganhou o seu primeiro sul-americano de kart. Foi campeão brasileiro de kart em 1978, 1979 e 1980. Com 18 anos na época, venceu todas as provas. No Mundial de Kart realizado em 1979 em Estoril, Ayrton usou pela primeira vez o capacete amarelo, que se tornou sua marca registrada nas pistas. Em 1981, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600, 12 vitórias em 20 corridas. Ayrton encontrava-se em um dilema. Apesar do sucesso na temporada, não conseguiu novos patrocinadores, razão pela qual não conseguiria se sustentar na Europa. Sua família não o apoiava integralmente, com receio dos perigos das pistas de corrida. Por tudo isso, decidiu abandonar o automobilismo e administrar uma loja de material de construção montada pelo pai no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista. Porém, em fevereiro de 1982, decidiu voltar à Europa e continuar sua carreira. Em 1982, foi campeão europeu e britânico de Fórmula Ford 2000, 22 vitórias em 27 corridas. Nessa época adotou o nome de solteira da mãe, Senna, pois Silva é um nome bastante comum no Brasil. No mesmo ano, no dia 30 de maio, o brasileiro participou de uma corrida das celebridades, denominada Shell Super, realizada no circuito de Houston Park, Inglaterra. Senna venceu e fez a melhor volta a bordo de um Talbot Sunbeam T1. Já em 13 de novembro, fez sua estreia na Fórmula 3 britânica em Truston, venceu, fez a pole position e a volta mais rápida, com um Hawk Toyota RT3. No início de outubro de 1982, mesmo com a pouca visibilidade que a categoria possuía, Senna já era um nome de destaque do esporte brasileiro, refletindo na sua chegada ao Brasil depois da conquista do título da Fórmula Ford, que contou com a presença maciça de jornalistas e até mesmo de admiradores. Em dezembro de 1982, Ayrton foi convidado para participar de uma corrida especial de encerramento da temporada da recém-criada categoria de Superkart. Mesmo sem nunca ter pilotado aquele novo tipo de kart, Ayrton fez a pole, batendo o recorde do kartódromo de Interlagos até então. Em 1983, Senna venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 inglesa, 13 vitórias em 21 corridas, sendo 9 delas consecutivas. A conquista da Fórmula 3 lhe valeu o cumprimento do então presidente João Figueiredo através de um telegrama. Neste último campeonato, após várias vitórias em Silverstone, a imprensa inglesa especializada chegou a chamar o circuito de Silverstone, em homenagem a Ayrton. Também em 1983 triunfou no prestigioso Grande Prêmio de Macau pela Ted Ives Theodore Racing Team,
diretamente relacionado à equipe que o conduziu à F3 britânica. Ainda em 1983 realizou seus primeiros testes com um carro de Fórmula 1. Primeiro com a Williams. Também realizou testes para a McLaren, onde Senna impressionou o chefe da equipe Ron Dennis. No final de 1983, mesmo antes de sua estreia na Fórmula 1, Ayrton já gozava de grande prestígio na mídia brasileira. Senna atraiu a atenção de diversas equipes de Fórmula 1 como Williams, McLaren, Brabham e Toleman. Senna marcou seu primeiro ponto no Campeonato Mundial de Pilotos logo no segundo grande prêmio que disputou em Kialami, na África do Sul. No GP de Mônaco, seu desempenho trouxe todas as atenções das demais equipes. Classificou-se em 13º no grid de largada, e fez um rápido progresso através das estreitas ruas de Monte Carlo. Na volta 19, passou Niki Lauda, que estava em segundo, e começou a ameaçar o líder Alain Prost, e continuou por várias voltas lutando pelo primeiro lugar com seu limitado Toleman. A esta altura já chovia muito no circuito, e a corrida foi interrompida na volta 31 por razões de segurança. Senna chegou a comemorar a vitória ultrapassando Alain Prost a poucos metros da linha de chegada, mas, nesses casos, o regulamento mandava considerar as colocações da volta anterior, ainda. Por ter sido interrompida com menos da metade da corrida, os pontos deveriam ser computados pela metade. Em 1985 Ayrton fechou contrato com a Lotus para disputar a próxima temporada, e conquista sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de Portugal, e naquele ano o povo brasileiro ganhou um novo ídolo para inspirar. Em 1985. No GP da Bélgica, Senna terminou a temporada em quarto lugar no Campeonato Mundial de Pilotos com 38 pontos e 6 pódios. Devido ao seu desempenho, foi eleito o mais popular e o melhor piloto da temporada segundo a revista Autosport. Em 1986 a temporada começou bem para Senna, que terminou em segundo na corrida vencida pelo também brasileiro Nelson Piquet, no GP do Brasil em Jacarepaguá. Reconhecendo estar com um carro inferior aos da Williams e McLaren, Senna passou a adotar uma estratégia de não parar para trocar pneus, buscando ficar na frente dos adversários o maior tempo possível. Com essa tática, ele passou a liderar o campeonato pela primeira vez na carreira, depois de vencer o GP da Espanha, fazendo assim uma das menores diferenças de chegada da história da F1. O ano de 1987 veio com muitas promessas de dias melhores. Senna ganhou 2 corridas em seguida, o prestigioso GP de Mônaco, a primeira do recorde de 6 vitórias Principado, e o GP dos Estados Unidos em Detroit. Também pelo segundo ano seguido, e mais uma vez chegou à liderança do campeonato. No GP do México Senna roda na pista devido a uma falha na embreagem e deixa a luta pelo campeonato ficando em terceiro lugar. Nem sempre ele tinha o melhor carro para correr e isso prova o quanto ele era genial. Essa temporada marcou uma reviravolta na carreira de Senna depois de ele ter construído uma profunda relação com a Honda, que lhe rendeu grandes dividendos. Ayrton foi contratado pela McLaren, que acertou com a Honda o fornecimento de motores V6 turbo para 1988. Em 1988, na McLaren Ayrton tinha como parceiro de equipe o francês Alain Prost. Um dos principais momentos da temporada de 1988 aconteceu em Mônaco. Na corrida, Ayrton liderava com uma margem de quase 1 minuto para o segundo colocado, o francês Alain Prost. No entanto, o tricampeão mundial acabou batendo na 66ª volta, dando a vitória ao seu parceiro Prost. No GP do Japão, Senna, que largava na pole, não conseguiu largar e caiu para a 17ª posição. Mas estamos falando de Ayrton Senna. Já nas primeiras voltas, Ayrton ultrapassou 8 adversários. Na 28ª volta, Senna ultrapassou Prost e terminou ao final da prova com 13 segundos de vantagem do francês, conquistando o título. Nesse ano, a rivalidade entre ele e Alain Prost se intensificou notadamente a partir do GP do Japão. E os dois já não se falavam mais tanto nas pistas como nos treinos. Prost conquistou o tricampeonato em 1989, depois de uma colisão com Senna durante o GP do Japão, em Suzuka, penúltima corrida da temporada,
e que Senna precisava vencer para ter chances de conquistar o campeonato mundial na última etapa. Senna tentou ultrapassar Prost na chicane. Os dois tocaram os pneus e foram para fora da pista com os carros entrelaçados. Senna retornou à pista depois que empurraram seu carro pois o motor havia apagado e ele foi direto aos boxes para reparar o bico do carro danificado na manobra. Voltando à pista, tirou a liderança de Alessandro Nannini, da Benetton, e chegou em primeiro. No entanto, foi desclassificado porque usou a área de escape depois da colisão com Prost. O que para muitos ele foi injustiçado diante dos fatos ocorridos. Isso contribuiu para que Prost conquistasse seu título naquele ano. Ayrton ficou frustrado e chegou até a pensar em abandonar as pistas, mas a paixão pelo automobilismo era tão grande que o levou a um recomeço. Em 1990, no mesmo circuito, e com os dois pilotos novamente disputando o título mundial, Senna tirou a pole de Prost. A Ferrari de Prost fez uma largada melhor e pulou à frente da McLaren de Senna. Na primeira curva, Senna tocou a roda traseira de sua McLaren na Ferrari de Alain Prost a 270 km/h, levando os dois carros para fora da pista. O GP Brasil de 1991 marcou a primeira vitória de Ayrton Senna em sua terra natal pilotando um Fórmula 1. Aliado a isso, o fato de a corrida ter possuído um final dramático, com a perda de quase todas as marchas de sua McLaren e o consequente desgaste físico acima do normal, fazendo com que ele não conseguisse sair do carro sozinho, fez dessa corrida uma das mais lembradas da carreira do piloto brasileiro. Logo após a bandeirada final, a comunicação de rádio da equipe foi aberta na TV, no exato momento em que Ayrton gritava, em parte pela vitória inédita como também pelas dores que sentia devido ao desgaste da corrida. Ainda na pista, em seguida a conquista inédita de Senna, os fiscais de pista comemoravam a vitória do brasileiro com pulos e abraços. Logo após a conquista do tricampeonato mundial de Fórmula 1 em 1991, Senna foi recebido com honras militares e de estadista na sua chegada na capital. Em 92, depois de travar uma batalha contra Mansell que tinha um carro muito melhor que o dele. No entanto, Senna venceu o Grande Prêmio de Mônaco em sua McLaren, porém terminou a temporada na quarta posição. Senna demorou muito a decidir o que fazer em 1993 e chegou ao final do ano sem ser contratado por nenhuma equipe. Ele sentiu que os carros da McLaren não seriam competitivos, especialmente depois que a Honda resolveu se retirar da Fórmula 1 no final de 1992, e não poderia ir para a Williams enquanto Prost estivesse por lá, pois o contrato dele proibia a equipe de ter Senna como seu parceiro. Dennis finalmente persuadiu Senna a voltar para a McLaren, mas o brasileiro concordou somente em assinar para a primeira corrida da temporada, na África do Sul, onde ele iria verificar se os carros da McLaren eram competitivos o bastante para lhe proporcionar uma boa temporada. Depois de terminar em segundo lugar na corrida de abertura da temporada na África do Sul, Senna ganhou o GP do Brasil e da Europa, na chuva. A última é frequentemente lembrada como a corrida da volta perfeita, e como sendo uma de suas maiores vitórias na Fórmula 1. Ele largou em quarto e caiu para quinto na primeira curva, mas já estava liderando antes de a primeira volta ser completada. Assim, Senna concluiu a temporada e sua carreira na McLaren com 5 vitórias: Brasil, Europa, Mônaco, Japão e Austrália, e ficou com o vice na classificação geral. E todos cogitavam uma possível aposentadoria de Ayrton, mas o seu destino acabou sendo sua antiga conhecida, a Williams. Em 1994, Senna finalmente assinou com a equipe Williams-Renault. Depois de um tempo sem vencer o campeonato mundial, Ayrton tinha como propósito vencer mais 2 mundiais para só depois ir para a Ferrari, onde ele tinha como objetivo encerrar sua carreira com chave de ouro. Mas infelizmente o sonho de Ayrton Senna e de muitos brasileiros terminou no dia 1º de maio daquele fatídico ano. No GP de San Marino na Itália, Ayrton Senna morre aos 34 anos. Senna iniciará o que seria a sua última volta na Fórmula. Ele entrou na curva Tamburello e perdeu o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada, seguindo reto e chocando-se violentamente contra um muro de concreto. A telemetria mostrou que Senna,
ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu, nessa fração de segundo, reduzir a velocidade de cerca de 300 para cerca de 200 km por hora. Por um momento a cabeça de Senna se mexeu levemente, e o mundo, que assistia pela TV, imaginou que ele estivesse bem, mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral. Senna recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado de seu carro destruído, antes de ser levado de helicóptero para o hospital, onde, poucas horas depois, foi declarado morto. Aquele momento foi um dos mais tristes da história do esporte. Muitos não tinham noção da gravidade do acidente e acharam que Ayrton estava bem. Mas quando a notícia veio à tona, o Brasil ficou chocado e ficou em prantos, pois acabará de perder seu ídolo, pois era amado por todos que paravam na frente da televisão aos domingos, que era agrado em temporadas de Fórmula 1. Na época eu tinha 16 anos e lembro que nosso país ficou impactado e a morte do Ayrton foi considerada como uma tragédia nacional e o governo brasileiro declarou 3 dias de luto oficial. Milhões de pessoas acompanharam o cortejo e a maioria dos pilotos da época também esteve presente no seu funeral. Até mesmo a mídia internacional se emocionou ao anunciar a morte do que para muitos era o maior piloto de Fórmula 1 de toda a história do esporte. Ayrton Senna tinha um lado que poucos conheciam. Além de ser uma das maiores inspirações para quem quer alcançar seus sonhos, ele também era um homem que possuía um coração enorme. Ele fez muitas doações para instituições de caridade e ajudou muita gente necessitada, mas sempre gostou de ajudar as pessoas em silêncio. Fez muitos atos de caridade sem sua família e amigos próximos saber. Antes de morrer, ele criou o Instituto Ayrton Senna, uma organização voltada para ajudar crianças pobres brasileiras. Depois de sua morte, ainda descobriram que ele havia doado uma grande parte da sua fortuna para ajudar crianças necessitadas, cerca de 400 milhões de dólares. Deixando assim um legado importante para todos nós. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.